Como sempre, a gente faz uma leitura bíblica, né, em reverência à palavra, mas não precisam ficar de pé. Eu vou pedir para os irmãos abrirem em Atos capítulo 8, a partir do verso 17. Nós vamos até o 25. Tá? Atos 8, 17. Né? A gente chegou a ler praticamente tudo já, mas não foi possível a conclusão. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estais em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Amém? Até aqui, amados. Amados, em função da aula passada, nós vamos fazer, né, foi observado que nós precisamos, assim, eu sei que a maioria dos irmãos já conhecem, mas nós precisamos revisitar, porque nós percebemos que durante o estudo, e até mesmo depois do estudo no intervalo, quando interagimos com os irmãos, nem todo mundo, vamos dizer assim, estava na mesma página, né? Entendeu? Havia dúvidas e é normal isso. Por isso que aqui é uma escola bíblica, os irmãos têm toda a liberdade de perguntar, não existe pergunta boba, não existe nada disso. Ah, como que o irmão não sabe disso? Está aqui exatamente para aprender, não é? Então, a gente vai precisar, para concluir, hoje creio que será pequeno e vai dar para a gente concluir. Eu vou pedir que os irmãos, ajudando, o microfone vai ter que circular, já está por aí esse microfone? Opa, o pastor vai nos ajudar aqui com o microfone para circular, que eu vou pedir, enquanto pastor, eu vou pedir para uma irmã ou irmão abrir em Mateus 10:1, tá? Vão ser 3 leituras. Um vai abrir em Mateus 10:1, o outro já vai para Marcos 3:13 e outro para Lucas 6:12. Então, um abre em Mateus 10:1, outro abre em Marcos 3:13 e outro em Lucas 6:12. Tá? Quem puder ler já Mateus 10, pode ler de 1 a 3. O microfone para todos ouvirem. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé. Amém. Tá? Era só até aí mesmo. Ela falou, Filipe? Falou, né? Esses aí são os 12. Ela não terminou. 12 discípulos que o Senhor chama e vai ser pela primeira vez chamado apóstolos. Pode ler até o final, Luana. Filipe, Bartolomeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, Filipe, de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Isso. Tá.
Tá? Esses, então, dentre a comunidade de discípulos, Jesus chama 12. Esses são os apóstolos. Tem Filipe lá? Nós vimos? Tem. Quem pode ler Marcos 3, do 13 ao 18? Pode ser varão, varoa, jovem, servo, tanto faz. 3, do 13 ao 18. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e o mandasse a pregar. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe e Bartolomeu e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Tá bom. Tem Filipe na lista? Tem, né? Então, Filipe é um apóstolo. Lucas 6, 12 a 14. Lucas 6, de 12 a 14. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu. Tem Filipe? Sim. Tem, né? Então, não temos dúvida, né? Filipe, um apóstolo. Calma, hein? Calma. Muita calma. É um processo para a gente colocar todo mundo, porque nós percebemos essa dúvida e, claro, pertinente. Agora vamos para Atos capítulo 6, que nós já estudamos. Atos capítulo 6. Inclusive, essa dúvida fez com que algumas pessoas assim indagassem, bom, mas por que Pedro e João foram para Samaria? Entendeu, pastor? Tinha gente me perguntando, por que Pedro e João foram para Samaria? Porque era Filipe que estava em Samaria. Né? A pessoa pode ter imaginado, pô, já tem apóstolo lá, por que mandaram os apóstolos Pedro e João? E a gente vai ver que não é isso, tá? Por isso que nós estamos começando do zero aqui, devagarinho, para botar todo mundo na mesma página, que é bom para a gente dar continuidade para os irmãos não ficarem na dúvida. Vamos para Atos 6, tá? Eu vou ler até o 4, e alguém já vai pegar o microfone que vai ler o 5, tá? 6, do 1 ao 4, aí alguém vai ler o 5. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão, os 12 quem? 12 apóstolos. Filipe está aí? Tá. Filipe, apóstolo. Convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é, só que não está é Judas, né? Naquela primeira lista dos 12, Judas Iscariotes estava. Agora está Matias. Tá? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Pausa. Os 12, incluindo Filipe, apóstolo, disseram para os demais irmãos da comunidade de discípulos que já vinham se informando, desde os discursos que Pedro vinha fazendo, né, que eles, como os 12, eles tinham um cargo de oração pelo rebanho,
e comunhão com o Senhor, para ter sempre a direção do Espírito e do ministério da palavra, da pregação, sempre pedindo: Senhor, nos ajuda no abrir da boca, para que aquilo que nós, como apóstolos teus, comissionados por ti, seja exatamente a tua vontade. Agora, existe um serviço, Senhor, porque a comunidade é muito grande, e esse serviço é muito importante. E ele realmente começou a dar problemas, vamos chamar assim, porque a comunidade é grande. E as pessoas não têm a autonomia, nem ordem de ninguém, para fazer qualquer tipo de serviço. Então, vamos separar 7 homens, como disse aqui, né? Que sejam, eles separam, e traz para a gente vai impor as mãos e orar, dando autoridade a esses 7 discípulos que estão espalhados, para que eles prestem esse serviço chamado de servir às mesas, né, o qual ficou conhecido como diácono, diaconia, tá? Embora não tenha na Bíblia esse nome aqui no capítulo 6, mas mais na frente nós vamos entender pelas cartas do apóstolo Paulo, que se tratam de pessoas que eles mais na frente vieram chamar de diáconos, né? E que esses diáconos, Paulo vai dar instrução, inclusive, olha, sendo bons diáconos, né, no serviço, tal, a esses, né, desde que eles tenham também o desejo, né, eles serão bons ministros mais na frente. Mas primeiro sejam observados no servir às mesas, né? No servir aos irmãos, nas necessidades, nas coisas que parecem bem simples, mas que tem grande valia para o rebanho. O rebanho nem percebe que tem alguém que abre a porta para ele entrar, que tem alguém que fecha, que apaga a luz para ele ir embora. Tem um pessoal trabalhando, que arruma a cadeira, né? Ele está no serviço ali. Ele não é ministro da palavra, nem está naquela oração no mesmo nível do apóstolo que conviveu, mas ele é de suma importância. Então, alguém pode ler o versículo 5 para saber quem foram esses 7? Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Amém? Pergunta, tem Filipe nessa lista? Tem. Outra pergunta, este Filipe é o Filipe apóstolo que nós lemos nos evangelhos? Correto? Não é. Esse Filipe é um diácono. Nós já estamos chamando assim, apesar de essa nomenclatura em si, ela veio depois do diaconia, vai aparecer até com uma mulher, com mais precisão, em Romanos 16:1, Febe, que serve aos irmãos da igreja de Sencreia. No grego ali vai estar bem qualificado o que é diácono, tá? Entendemos isso aqui então. Desses 7, nós tivemos o primeiro mártir, né? Um pastor que diz, sobra sempre para o diácono. No final, o diácono, pastor preservado, diácono vai levando pedrada. O Estevão, nós já vimos, fez o discurso e foi morto por apedrejamento. Então, dos 7, já ficaram 6. Podem ter levantado mais? Podem, não há problema nenhum, porque foi aberto este entendimento de que necessita de pessoas, desde que preencham os requisitos de serem cheios do Espírito Santo e de sabedoria, homens que fossem honrados, que todos pudessem olhar e dizer, não há mácula nem mancha para que a gente possa levantar. Isso é o que se pretende, não quer dizer que eles vão acertar sempre, não é? Não há problema, mas ficaram isso. Aí eu vou pedir para os irmãos, né, dentro dessa sequência, passar para o capítulo 8. Quem pode ler o 8:1? O 8:1 é logo depois do apedrejamento do Estevão. O 7 é o Estevão discursando e sendo apedrejado. 8:1, quem pode ler? Tá? A aula hoje, na verdade, é bem simples, é mais, tá? Porque ainda tem uma pendência de uma resposta. Eu não esqueci, Marcinha. Marcinha colocou lá a questão do Simão o Mago, né? Eu não esqueci, só que não podemos levar a efeito naquele domingo passado, amém? Até por causa do tempo. Pode ler, Patrícia?
E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Opa. Obrigado, Patrícia. Importante isso aqui. A palavra diz que houve uma grande perseguição em Jerusalém naquele dia. O negócio foi, nós já lemos, já estudamos, né? Não vamos voltar sobre as palavras no grego atroz, assolar, melhor dizendo, e sobre a palavra consentir. Nós estudamos no ano passado acerca desse tal de Saulo, não é? Como o negócio era atroz, vamos dizer assim, não é? Desta leitura que a irmã Patrícia acabou de ler, os apóstolos ficaram em que cidade? Houve uma grande dispersão. Os apóstolos foram para onde? Os apóstolos foram para onde? Né? Não foram, eles ficaram, né? Isso aí, não foram para lugar nenhum. Eles ficaram onde eles já estavam. Então, Filipe, apóstolo, ficou aonde? Em Samaria ou em Jerusalém? Hein? Filipe, apóstolo. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Filipe, apóstolo, foi para Samaria evangelizar ou ficou em Jerusalém? Ficou em Jerusalém, irmãos. Eu sei que é simples, mas alguns irmãos não conseguiram acompanhar, e daí surgiram uma série de perguntas. Por que Pedro e João foi para lá? Já tinha um apóstolo. Não tinha apóstolo em Samaria. Entendeu? Não é, é para um EBD. Ora, se a gente continuar no 8, todos os demais foram para a Judéia, Samaria, não é isso? O que é que a gente vai ver no 8? No versículo 5, quem pode ler? Todo mundo se dispersou. Qualquer um pode ler. Mesmo a Patrícia que já leu, se quiser ler. Versículo 5. Vamos botar o povo para trabalhar aí. Todo mundo participando, né? Ó, Luana já leu, Marcinha já leu, Dona Helena, Patrícia. Vamos lá? Descendo Filipe, a cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. Amém. Ora, os apóstolos não ficaram em Jerusalém? Filipe, houve uma grande dispersão. Todo mundo, exceto os apóstolos. Quem é esse Filipe aqui? Filipe diácono. Lembra? Vamos lá para 6 de novo. Atos 6. 6:5. Este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo. Quem é o próximo? Filipe. Pronto. Alguma dúvida nisso aqui, irmãos? Podem perguntar, a hora é agora. Quem é esse Filipe? Filipe, diácono. Amém? O Filipe que foi para Samaria não era apóstolo. Não tinha apóstolo em Samaria. Isso já tira bastante dúvida de algumas pessoas que perguntaram muito, porque ficaram confusas com relação a isso. Tá? Os nomes são iguais, mas as pessoas são diferentes. Não é? Existem vários Josés, vários Joãos, várias Márcias, não é isso? Mas são pessoas distintas. Então, este Filipe aqui é um Filipe desses 7, tá? E que mais na frente, esse homem foi tão ousado na fé, ele vai se tornar, segundo todos os comentaristas, um evangelista. Ele vai se tornar um ministro da palavra de Deus na área de evangelização. Não tem lá em Efésios? Para um sou Deus apóstolos, profetas, né? Evangelistas, pastores e mestres. Ele se torna um evangelista. Cesaré, ele vai lá para 21, ele que tem 4 filhas donzelas. Segundo todos, é esse mesmo Filipe. Por quê? Porque lá em Atos 21 vai dizer, Filipe, um dos 7. Onde é que faz referência a 7? Os diáconos. Filipe, um dos 7, é esse mesmo. Por quê? Porque a vocação dele era evangelizar. Ele não era um pastor, vamos dizer assim, doutrinador mesmo. Ele era evangelizar. É vocação. Entendeu? Isso é vocação. Evangelista, eu já falei, evangelista faz coisa que só ele faz. E foi Deus que deu
vocações. E pastor, né, aquela que eu sempre falo, os pastores sempre brincam com a gente. O evangelista enche a igreja, aí vem um pastor, começa a doutrinar e sai metade da igreja. É o normal. Mas o evangelista enche. Ele vai falar de Jesus em todo mundo. Aí depois vem a doutrina. Aí começou, ó. Aí já tem alguns que chegaram ali. Normal. Evangelista faz coisas. Eu conheço cada história de evangelista que só evangelista faz isso. É vocação de Deus, não é mérito de homem nenhum. Né? Aqui nosso irmão vai trazer a palavra hoje. Se ele for contar o que Deus já fez, do que ele faz aí, a gente vê que é Deus, é a mão de Deus, né? Eu já vi assim, só resumindo, o evangelista um dia estava na porta da igreja, eu conheci ele, já faleceu, o senhor José Maria, cabelinho branquinho e tal. Do nada, assim, vi um jovem fumando na frente da igreja, o jovem já passando na rua. Ele estava lá na porta, ele não ia pregar, tal, ele estava no portão da igreja. Não sei o que ele... Parou o jovem, tirou o cigarro da boca do jovem, jogou no chão, pisou, falou, entra aqui, rapaz, Jesus quer te salvar. O camarada entrou e não se converteu? Vai eu fazer isso, pastor Cleiton. Mas ele é evangelista. Agora, aquilo ali com certeza foi impulso do Espírito Santo. Não é normal ninguém fazer isso. Mas parou do nada assim, pisou no cigarro dele, o cara entrou, deve estar na igreja até hoje. Como é que você vai explicar essas coisas de evangelista, né? O outro eu falei, era um médico, culto, pastor 200 anos, tentando evangelizar um amigo de turma, já na profissão há 20 anos, nunca conseguiu. Um dia precisou fazer uma missão lá, visitar não sei quem no hospital, e aí ele levou junto o evangelista, aquele camarada todo pedreiro, assistente de pedreiro, mas era evangelista. O evangelista chegou para esse amigo dele, que ele está tentando há 20 anos evangelizar, falou algo, eu não sei exatamente, mas pelo que ele conta, algo bem grosseiro. Ó, se arrepende, senão você vai para o inferno, não sei o que, lago de... O camarada se entregou a Jesus. E o pastor está 20 anos tentando, tecnicamente, não, porque Gênesis, capítulo 1, antes da criação, não dava em nada. Chegou o evangelista lá, fez isso, o cara se converteu. Vai fazer o quê? Então, Filipe era o diácono que mais na frente se torna evangelista. Amém? Se torna evangelista. São coisas distintas. Depois, tem os ministérios da palavra. Está lá em Efésios essa relação. Né? Ficou claro? Amados, vamos lá. Né? Uma vez tirada essa dúvida, todo mundo está na mesma página, quem é Filipe, e agora faz sentido para você Pedro e João ter ido lá em Samaria, porque eles ouviram falar que Samaria se converteu. Samaria foi um problema, um calo no sapato de todo mundo, não era só do judeu e Galileu, até Galileu, que não era exatamente judeu, seu Arquimedes quer o microfone, só um minuto. Um detalhezinho aqui, é Samaria ou Samária? Porque no meu tá Samária. Não, todo mundo conhece como Samaria, geral, mas se o seu tá com acento agudo no ar? É porque está diferente. Tá com acento agudo no ar? No ar? Eu nunca vi, tá, senhor? Tá com acento agudo no ar, dona Helena? Tá Samária? Eu nunca vi. Alguém já viu Samária? Tá? Agora esse é nome próprio, tá? Esses nomes próprios de lugares nunca o senhor vai ver, porque nome próprio é muito difícil na tradução. Então você vai ver Éber, Bíblia com Éber, que é ancestral de Abraão, começando com a letra H em português e outros começando com a letra E. É com E ou com H? Não, nenhum dos dois. É lá no original. A portuguesou, colocaram lá com H ou com E. Tá? Mas é Samaria, normalmente é Samaria, tá? Mas se o senhor está Samaria, isso não vai alterar em nada a sua ida, né, para o céu. Eu só vou para o céu se for para Samaria. Não. A cidade. Lembra que eu expliquei que existe a província? Isso. Depois até vou ver que versão é essa que o senhor está. Tá? É nova tradução na linguagem de hoje, o senhor sabe dizer qual é, não? Não. Deixa seu Arquimedes. Vamos continuar, né? Então aqui, irmãos, os apóstolos foram lá em Samaria por causa
da grande notícia de conversão que estava chegando, as pessoas sendo batizadas, maravilhadas, a cidade estava alegre. Diz a palavra de Deus no versículo 8, havia grande alegria naquela cidade, né? Então eles foram lá, e nós lemos que os apóstolos impuseram as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo, porque eles foram batizados, aquele batismo tradicional nosso, na fé, né? Quem crê e for batizado, aquele batismo. Só que vocês têm que entender o seguinte, era uma multidão, então não existia, amado, ainda uma triagem, um filtro, como a gente faz hoje, conversar com o candidato ao batismo, né? Não tem isso? A gente conversa, porque uma das coisas, talvez uma das principais, é se o não batizado quer ser batizado. Porque às vezes nós olhamos, a pessoa pode ser batizada, mas ela não quer ser batizada. Vamos respeitar até que chegue o momento que ela queira, não é? E existe isso. E existe o oposto, a pessoa quer ser batizada, mas, aí 3 pontinhos, né? Mas precisa melhorar algumas coisas para entrar realmente ali na comunhão no corpo. Precisa ser trabalhada, amada, não é desprezada. Vamos amar, vamos conversar com ele. Algumas coisas precisam ser acertadas antes, né, descer as águas, tá? Então esses homens foram lá, e esse Simão, que nós já vimos, que era o grande personagem, nós não vamos repetir, ele viu quando os apóstolos Pedro e João oraram a Deus para que aqueles homens recebessem o Espírito Santo, fossem batizados, eles certamente tiveram alguma coisa externa, isso é quase que unanimidade, porque se fosse só uma mera oração, mas ele viu algo, a gente sabe disso. O que esse homem faz? Ele oferece dinheiro, nós lemos aqui, ele oferece, amados, dinheiro para quem ele impusesse as mãos também recebesse o Espírito Santo, irmãos, tá? E Pedro vai dizer, olha, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, em algumas versões neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de ti, tá? Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laços de iniquidade. Então, o que é que a gente vê aqui? A gente vê um homem que veio da magia, em algumas versões, acho que aqui o pastor leu do ano passado, fala em bruxaria e feitiçaria, na dele, a minha fala de mago, tem outras versões que falam de mágico, tá? Em que nós sempre não era mágico de lazer, não era questão de circo, né? Era para iludir, a ponto que toda a cidade tinha aquele homem no passado como a grande virtude de Deus, era o Messias samaritano, né? Esse é o grande poder de Deus, este homem é a grande virtude de Deus, só que a palavra diz que ele iludia o povo, em coisas ocultas que os olhos não percebem, os nossos olhos biológicos não percebem, né? Então, o que acontece com esse homem aqui, irmãos, é que a maioria, quase que a unanimidade, dois comentaristas falam que esse homem não teve uma verdadeira conversão a Deus. Por quê? Porque ele se entrega na pergunta dele. É muito parecido com Ananias e Safira, tá? Sendo que Ananias e Safira, no capítulo 4, finalzinho, Barnabé dá a sua oferta, José, né, que foi cognominado Barnabé, e no 5 começa com Ananias e Safira, né? Ali eles vão enganar, tentar enganar, venderam uma propriedade por 1.000 e disseram que foi por 500. Então já entra, tudo que entra mentira, não vem de Deus. Mentira, né? Entra mentira. Deus, verdade, como o irmão Cleide falou, caminho, verdade e vida. Que no louvor já foi dito, Jesus é o caminho, é exclusivo. A verdade é Jesus, a vida é Jesus. Agora, quanto à salvação, se esses homens salvaram, se Ananias foram fulminados ali, para que não contaminasse a igreja, só no dia lá que estivermos no céu, que saberemos se eles foram ou não. Né?
ou se estão lá no Hades, né? Que é no grego, nesse local aí intermediário, aguardando lá o juízo final para ir para o lago de fogo. Não sabemos. A lição que fica para nós é: não faça nem nada perto disso. Então, esse homem aqui, ao oferecer dinheiro, você vê que ele estava numa ingenuidade tão grande que, se alguém convertido a meu ver de fato, ele jamais fazia uma proposta indecente dessa. Concorda? A pessoa, ele não tinha a menor ideia do que tinha acontecido talvez com os apóstolos. Chegou logo para quem que ele chegou, gente? Dos 12. Para Pedro. Ele chegou logo para Pedro, que está num processo de amansamento, vamos dizer assim, né? O Senhor Jesus já tinha dito lá no Evangelho de João: Pedro, fica tranquilo. Final a sua carreira, no final você vai para onde você nem quer. Vão te levar, você vai ser tão manso que você não vai cortar a orelha de mais ninguém, você vai ficar quietinho. Eu já sei o trabalho que o Espírito vai realizar em você, Pedro. Mas Pedro já tinha melhorado e muito, né? Mas fui perguntar logo para Pedro. E Pedro, né, irmãos, essa pergunta aqui, você se entrega. Esse homem não teve a menor noção. Então, o que alguns, ou para não dizer 99%, inclusive o Shed na Bíblia, que é muito boa para comentário objetivo, o próprio pastor Alan falou já isso, que ele gosta da Shed no sentido de que os comentários são curtos e objetivos. Não falou com relação à tradição, né, a tradução, que é diferente, né? A Shed, ela tem a tradução ARA, revista atualizada, que em tese não deveria nem ter o nome Almeida, mas isso é outro assunto, tá? Para estudo ela é interessante, que ela é objetiva. Então eu disse: olha, esse homem é como, imagine que ele estava sozinho ali, o Felipe. Então, quem quiser ser batizado, já que as pessoas todas, por unanimidade, prestavam atenção em Felipe, ouviam e viam os sinais. E as pessoas estavam se entregando, lembrando que Jesus já tinha feito isso, alguma coisa em Sicar, com a mulher samaritana, na cidade de Sicar. Tá? Mas na capital de Samaria, que era Samaria também o nome dela, era agora que aconteceu. Então este homem quer comprar, irmãos. Isto é comum no meio do ocultismo e de coisas desse tipo. À medida que um mago, ou outro nome, não precisamos ficar falando aqui, atinge algum certo nível de contato aí com demônios, seja lá com o que for, para fazer algum tipo de coisa, e outro vê e é da mesma linha, e se ele não souber como faz, ele pode vender para o outro como se faz. Isso é caro. E olha o pensamento desse homem, ele já sabia desse tipo de coisa. Ele dizia assim: ele era o grande personagem, ele queria continuar sendo o grande personagem. Esse é o problema. Existia Simão 1.0, que era na mentira. Agora ele viu que tinha o Espírito Santo, porque o negócio era mais poderoso, ele falou: não, agora eu vou fazer um upgrade na minha vida, eu vou ser o Simão 2.0. Quanto custa? Não, aqui não é com dinheiro. Isso é para a tua perdição. Isso é para a tua perdição. Não é? Isso é para a tua perdição. O teu dinheiro e esse teu desejo do coração, o pensamento do coração. E aí Pedro tem o discernimento do Espírito, né, irmãos? Pedro dá a solução para o homem. Aqui é interessante. Existe uma solução, existe sempre no arrependimento. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. O que Pedro está dizendo? Olha, existe solução para você. Aí tem aquelas duas linhas de irmãos. Um entende que, de fato, ele não poderia sequer ser considerado aquele batismo dele como sendo um membro, ainda que um membro completamente atípico. Então, quando Pedro está falando para que ele se arrependesse e talvez Deus concedesse a ele uma nova chance, primeiro está dizendo, é muito grave. Quando um servo de Deus fala talvez, irmãos, é que ele não tem certeza, né? A coisa foi muito grave. Tá? É igual Lamentações de Jeremias.
Quando Jeremias escreve aquilo, no capítulo 3, ele vai dizer: eu sou o homem que viu a destruição de Jerusalém. Ele está triste. Era um homem que amava Jerusalém. Nunca fez nada com prazer, rindo porque foram para a Babilônia desterrados. Eu vi e eu chorei. E ele vai dizer, ainda no capítulo 3, põe a boca no pó. Talvez haja esperança. A posição do homem é se humilhar, irmãos. O pessoal fica brigando com Deus por direito. Por que o Senhor... Põe a boca, você não tem direito. Primeiro artigo do crente, você não tem direito. Segundo artigo, antes que você passe a ter direito, vale o artigo primeiro. Você não tem direito. Qualquer outro artigo que possa, vale o primeiro. Meu irmão, põe a boca no pó. Põe a boca no pó. Jeremias tinha esperança. Por isso que ele vai dizer: mas ainda que entristeça alguém, justamente, não por prazer, usará de compaixão, segundo as suas misericórdias. Amém? Então cabe ao homem buscar, reatar. Pedro dá a solução: arrepende-te. Porque você não foi fulminado aqui agora. Poderia ter sido. Deus poderia tirar daqui agora. Arrepende. E existe alguns irmãos, apenas por diferença, tá? O pastor vai falar. Alguns irmãos que entendem que ele chegou de fato a fazer parte do corpo, foi batizado, não precisaria, mas ele tinha dois caminhos. Ou ele só podia fazer isso: buscar a face de Deus no pó e na cinza, para estar na plena comunhão, reconhecer a besteira que ele fez, morrer o velho homem, ou ele ia ser uma perdição total e ponto final, não tinha mais jeito, seria uma apostasia. Ele entrou e saiu para seguir, né? Alguns pais da igreja, nenhum também, não todos, nem todos, todos eles, melhor dizendo, que falam sobre o assunto, não todos os pais, alguns que falam sobre esse Simão, dizem, o pastor vai falar já, dizem que esse homem se tornou um herege, criou a própria seita dele, fazendo um paralelismo, né? Ele só trocou de poder. Né? Aí a gente já sabe, será que era o Espírito Santo que estava dando poder? Não. Alguém mais poderoso do que o que ele já sabia se apossou daquela coisa que ele fazia e se tornou mais um enganador que gostava de ele ser Deus. Era primeiro ele e depois Deus, como, vamos dizer, algo que ele pudesse manipular Deus para obter o que ele quisesse. Pois não, pastor. Amém. Eu estava meditando sobre esse pedaço, né, desse texto, mas antes de falar disso, eu gostaria só de lembrar o que nós estamos aprendendo no nosso discipulado, que a gente está fazendo às segundas-feiras. É importante frisar isso. Os sinais, eles só têm um único objetivo, falar de Jesus. Então, os sinais não são para exaltação humana. Tá? Se alguém se autoexalta, né, pelos sinais onde, teoricamente, Deus os usa, está totalmente fora da palavra. Porque o sinal tem o objetivo de conversão. Esse é o objetivo do sinal. O Senhor permite os sinais para a conversão, para que as pessoas se rendam a Cristo, e o nome dele é exaltado. O que nós vemos nos nossos dias são pessoas se exaltando por meio dos sinais. Tá? Isso é totalmente antibíblico, fora da palavra, e lá no discipulado que nós estamos fazendo, isso foi falado. Eu só queria ressaltar isso aqui, primeiro ponto. Agora vamos para o segundo. No caso de Simão, a gente percebe claramente que ele queria se exaltar. A atitude de Pedro foi uma atitude exatamente bíblica, porque ele diz o seguinte: olha só, o seu dinheiro seja para você mesmo, para a sua maldição, para a sua perdição, porque o que eu faço, ou o que Deus faz através de mim, é para a exaltação dele. Então Pedro tem um diálogo com Simão, um diálogo muito objetivo, muito direto, tá? Porque Simão queria notoriedade para ele, estava buscando isso. Tá? Embora Filipe tenha evangelizado ele
e ele andou com Filipe durante toda esse pedaço, né, da evangelização de Samaria, quando Filipe estava ministrando, Simão estava do lado dele o tempo todo. Quando Pedro e João chegam e se junta a Filipe, Simão continuou com eles. Tá? Agora, a situação aqui, e eu acho interessante isso, porque Deus não deixa nada oculto. Esse que é o ponto. Excelente. A gente precisa perceber isso. Trouxe a luz. Entendeu? Deus não permite que nós sejamos enganados. Uma hora ou outra, porque a Bíblia fala que tudo que está em oculto vai ser trazido para a luz. Então, os escândalos que têm acontecido, tá, que a gente vê, percebe, é Deus puxando para a luz aquilo que estava guardado, escondido, né, do povo. Então, aqui, eu meditando nesse texto, e principalmente pela fala de Simão, e a última vez que a gente ouve falar desse camarada na Bíblia, a gente não ouve mais falar dele. Para alguém que era notório, para alguém que a cidade toda estava se encurvando perante ele como uma grande personalidade de Deus, de repente o cara some do cenário. Então a gente começa a perceber pela resposta que ele dá para Pedro. Olha a resposta que ele dá lá, né? É importante que a gente veja. Pedro diz para ele: camarada, eu percebo que você está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Então se arrependa. Se arrependa. Qual é a atitude do Simão? Simão diz assim: faz o seguinte, Pedro, ora você por mim, para que não me suceda coisas piores, né, do que você falou. Então, a preocupação dele não era de um camarada que reconhecia que estava errado. A gente não percebe isso no texto, tá? Que ele não houve arrependimento. E ele desaparece do cenário depois. Você não vê mais falar nesse cara. Então, fica difícil também da gente julgar aqui. Pode ser que em algum momento ele tivesse tido uma outra oportunidade, reconhecido, isso só na glória que a gente vai descobrir. Mas é importante que a gente perceba que nada que está escondido, acho que a grande lição aqui, aquilo que está em oculto, o Senhor puxa para a luz, porque a igreja dele é santa, ela é pura, né? Então, se tem algo escondido, Deus traz para a luz para mostrar, né? Como aconteceu com Ananias e Safira, tá? Eles mentiram, tá? E como eles mentiram, Pedro exortou eles na hora e eles morreram, os dois, o casal morreu. Então a gente percebe, acho que a grande lição que a gente pode puxar seria essa, de que o que está em oculto, a prática oculta, o coração dele realmente estava errado com Deus. Não havia uma conversão genuína. A atitude dele foi de buscar exaltação para si, como muitos fazem aí fora, que a gente percebe. E os sinais poderosos que estavam acontecendo, meus irmãos, vamos entender isso. Essa é a primeira coisa que nós temos que colocar isso na nossa cabeça, porque eu me preocupo muito com isso. Tem muita gente olhando para sinal, muita gente preocupada com o sinal. E aí a gente se esquece dessa regrinha básica, que o sinal é para a conversão e exaltação de Cristo. Aí você vê um camarada pulando, dizendo, anunciando isso, anunciando aquilo outro, e aí você, que grande, né? Nós não somos nada. E o sinal só serve para isso. Amém? Quer falar? Passa o microfone para o Cleitão. Na verdade, até uma pergunta que talvez possa esclarecer a questão do crer no início. Será que o crer que foi lido no versículo 13, na verdade, não era alguma coisa relacionada a assombro ou a espanto? Porque eu estava vendo os versículos em cadeia, e ele levou para algumas situações onde esse crer estava... onde esse sentimento estava relacionado a um assombro. Olha aqui, por exemplo, sei lá, Mateus, quando está falando crer, né, esse crer levou para um outro versículo que poderia estar dentro do expressar o sentido. Em Mateus 13, 54. Deixa eu abrir aqui que estou meio enrolado. Mateus 13, 54.
Então, e chegando à sua terra, ensinando as sinagogas, eles de modo se admiravam e diziam: de onde veio esta sabedoria, estes poderes miraculosos? É uma admiração. Então, talvez esse crer que o Simão teve não foi uma crença, não foi uma crença bíblica de fato, né? Algo que de comprometimento, de fé, de acreditar, mas ele simplesmente se maravilhou. Nossa, o que é isso? Também quero me batizar também, vou seguir. Então, talvez esse crer, ele acreditou naquilo que viu. É um fato. E a própria, no caso, a própria fé, que é a fé bíblica, não é simplesmente um acreditar. Então, talvez, sei lá, na falta de palavra no português para traduzir o que ele sentiu, colocou o crer. Isso é uma pergunta, uma observação. Está correto. Parece Inclusive, que no discipulado que o pastor tem trazido às segundas, a igreja está estudando isso, já estudou, inclusive, sobre até uma continha de somar o que é o crer, né? É isto, mais isto, mais isto. Né? Tem uma formulazinha, vamos dizer, matemática assim, né? O comprometer esse tipo de coisa. Pois não, senhor Arquimedes. O que acontece? A IBC, o que pensa a IBC? Pessoas que vieram de outras igrejas nessa história. E por que vieram de outras igrejas? Porque eles ensinam diferente, era errado. Tem muito ensinamento errado. E nós estamos aqui para justamente esse monte de perguntas, porque a gente quer a realidade. A gente quer a realidade. Então, por isso que existem essas perguntas lá. Claro, a discussão está na questão do crer, né? Se de fato essa... Eu não acreditei, né? Não, então o senhor foi honesto, com o senhor mesmo. É algo pessoal, está correto. Tá? Aí quando eu estudei a Bíblia de fato, vendo as Amém. dinheiro, eu falei, não, tá. Aí eu comecei a linkar, falei, não, tá tudo errado o que estão fazendo aí. Uhum. Aí mudei. Amém. É degrau, né? É verdade. Quer dizer que aqui seja o último degrau. Não, Pode não. ser que a gente encontre alguma coisa diferente por cima. Uhum. Entendeu? É aquela história, né, que a gente já falou aqui algumas vezes, que os demônios também creem, mas Sim. não é um crer convertido de coração, como a gente. Então, aqui na hora que ele fala assim, ora a Deus, né, por mim, ele está crendo. Mas não necessariamente é o que vocês porque estão falando. pessoal. Só estou reafirmando que a gente Eu não não sabe. posso me salvar pela Patrícia, Isso, nem me arrepender pela Patrícia. Isso, a gente não sabe sobre a salvação deles, mas aqui nessa frase, para mim fica bem claro assim, que ele crê, né? Agora, se ele crê com o coração convertido, a princípio eu entendo que não, porque senão ele não faria essa questão do dinheiro. Sim. Né? Agora, a salvação é exatamente, a gente não sabe, não tem aqui. Foi a forma como eu entendi. Amém, irmãos. Para facilitar o nosso entendimento, Deus é tão bom, porque tudo tem um propósito. Você vê que o destaque aqui, tá? Pastor começou 9h20, eu posso mais 5 minutos? Acabar 10h20? Tá? 5 minutinhos eu acho que termino. Você vê que a multidão de pessoas que se batizavam, mas por que a Bíblia fez questão de destacar o nome de uma pessoa? Por conta desse histórico aqui. Do que ele, não só do que ele era, mas do que ele fez depois, tá? E para contrastar, para ficar muito claro, a gente vai estudar no próximo domingo, se Deus quiser, a gente vai ver no próprio 8, vai ter Filipe e o eunuco etíope, é um homem que também vai ser batizado. Olha a diferença no batismo dele. Olha a diferença, irmãos. Filipe já tinha estado com esse homem na carruagem dele lá, ele estava voltando para a Etiópia. No 36 vai dizendo assim, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Primeiro, ele quer ser batizado, desejo, tudo bem, Simão também queria. Olha a resposta do Filipe, que agora é 1 com 1, é lícito, se creis de todo o coração. Com certeza Simão não creu de todo o coração. Simão creu por outros motivos. Ele queria ser o Simão 2.0, com mais poder, e ele ser o notório, como o pastor falou. Então, aqui, Filipe diz, se creis de todo o coração. E ele responde com os lábios, como está lá em Romanos 10.
Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amado, aqui nós estamos vendo um caso clássico, um se contrapondo ao outro. O batismo de Simão e o batismo do etíope. Percebe? Não é por acaso que estão juntos. E não é por acaso que tem o destaque isolado dos nomes. Não fala do nome de mais ninguém que foi batizado, mas fala do nome desses dois. Tá? No mesmo capítulo. Por que será? Eu quero ser batizado. O que me impede alguma coisa? Não, você crê, o cara está voltando da festa de Pentecostes, voltando para a Etiópia. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu estou confessando com os meus lábios e crendo com o coração. Antes de Paulo escrever isso lá em Romanos 10, ele já estava fazendo o que tem que ser feito. Simão foi assim? O primeiro ato que o Simão faz é oferecer dinheiro. Claro que não. Amados, isso é tão sério, a gente já vai terminar. Existe um pecado chamado... Alguém sabe o nome desse pecado? Isso que o Simão aqui fez? Simonia. Já ouviu falar em simonia? Grave esse nome, que isso é ocultado aí de muita gente. Tem gente praticando simonia. Simonia. De onde vem esse pecado? Do nome Simão. Simulação não. Simão. Simon em inglês, Simão em português. No latim era algo parecido, virou simonia. Como era que simonia era usado na Idade Média? Bispo, dá para tu me transferir para a cidade tal? A boca lá é boa. Dependendo aí, era troca de favores, incluindo financeiro. Isso cresceu na igreja romana. Deram o nome do pecado simonia, por causa de Simão, o mago. Quanta gente dessa maneira, praticando a simonia. Quantas pessoas estão praticando esse ato, simonia, não, sem saber não. Ele pode não saber o nome, mas sabe que é pecado. Não, ele pode não saber. Seu Arquimedes, o senhor me oferecer dinheiro para uma vantagem, o senhor acha que precisa saber o nome? Não, mas ela não cometeu pecado nenhum. Sim, mas a pessoa que entrou e saiu não está em pecado. Eu estou falando da pessoa que pratica o pecado e sabe que está praticando o pecado. É, claro. Não, claro. Isso. Porque não adianta, nós temos que olhar para nós. Eu tenho que cuidar para eu não praticar simonia. Alguém chegar para mim, Reginaldo, dá para eu pregar domingo que vem? Né? Fala nisso, eu tenho uma casa de praia. Você não está afim de um final de semana descansar um pouco? É uma troca, irmão? Isso aí? O que é isso? Está me comprando? Simonia. Procura depois no dicionário o que é simonia. É esse pecado que no tempo da Idade Média era principalmente para cargo. Tem 5 candidatos, já tinha leilão. Leilão para quem dá mais. Não vou nem entrar a fundo. Então, por que o nome virou simonia? Por causa de Simão o Mago. Por causa de Simão o Mago. Simonia. Pecado gravíssimo. Pecado gravíssimo, que envolve troca de favores, corrupção, seja por qualquer coisa. Foi muito usado para cargos, para lugares. Me arruma um campo aí que seja bom para, né, mais do que salvar almas, bom financeiramente. Será que tem coração puro diante de Deus ou tem pecado de simonia que ninguém nem sabe o que é isso direito, mas sabe que é pecado? Por isso que eu falo, o nome foi só uma curiosidade, tá bom? Mas o pecado a pessoa sabe sim que está cometendo, pastor. É rápido. É importante, irmãos, que a gente tenha, extraia uma lição, além dessas lições que nós estamos aprendendo agora,
mas também a questão da motivação. O que te motivou? Né? O que te motiva? Quando nós aceitamos a Jesus, se lembram no discipulado, o que nós estamos estudando? Nós falamos bem direto em relação a essa questão da motivação, porque os frutos que o cristão verdadeiro dá, eles vêm como extensão da fé que ele tem em Cristo. É uma extensão. Não é algo que ele faz, não é algo que ele fabrica, não vem de nós mesmos, mas vem da nossa comunhão, do nosso relacionamento com Deus. Damos frutos por conta disso, não damos frutos por nossa própria conta. É diferente. E aqui nesse caso, a gente vê um exemplo bem claro para nós aqui. Qual era a motivação de Simão? O que motivava ele? O texto deixa claro aqui qual era a motivação dele. Ele estava buscando exaltação própria. Ele não queria perder os privilégios que ele tinha como aquele cara que era notado, era notório na cidade. Então, meus irmãos, precisamos ter consciência, tá, de que quando você é um salvo, você age como tal. Você é salvo, porque os seus frutos vão demonstrar isso. Não porque você vai fabricar, você vai se esforçar nisso. É como eu disse, é uma extensão do seu relacionamento com Deus. Qual é a extensão do relacionamento desse camarada aqui, tá, com Deus? Se o resultado que ele transmite é exatamente oposto do que a palavra diz, a ponto de Pedro dizer assim, eu percebo, eu estou vendo que você está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Pedro teve essa percepção, ele observou isso, mas como ele observou? Porque o resultado da fé desse camarada, ou pelo menos daquilo que ele achava que cria, foi exatamente oferecer dinheiro para ter o mesmo poder que, teoricamente, ele achava que Pedro tinha. Pedro não tinha poder nenhum, era o Espírito Santo nele. Então, nós precisamos ter todo esse entendimento para nós estarmos atentos, né? Estarmos atentos, até em nossa própria condição, não tanto em relação aos outros, mas qual é o fruto que eu estou dando em relação à minha fé, à minha comunhão com Cristo? Amém? Bem, vamos ficar de pé, amados, pela hora, tá? E o versículo 25, tá? Só para dizer, terminado esta missão em Samaria, os apóstolos voltaram para Jerusalém, os dois apóstolos, Pedro e João. Só que tem um pequeno detalhe. Eles não pegaram a estrada de Samaria para Jerusalém direto. Eles aproveitaram e foram parando nas aldeias e evangelizando. Amém? O reino é prioridade, irmão. E poderão, Samaria deu uma grande canseira. Tive até um aborrecimento com o tal do Simão. Um exemplo. Quero chegar em casa logo e descansar. Não, entre Samaria e Jerusalém tem algumas aldeias, né? Vamos passar lá e evangelizar? Foi isso que eles fizeram. Tendo, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias, não foram poucas, uma ou duas, em muitas aldeias dos samaritanos, anunciaram o evangelho. Amém? O reino em primeiro, o nome de Jesus em primeiro, e o servo de Deus, como o nome já diz, é apenas um servo, obedece. Amém? A função da igreja é orar e obedecer, e pode trocar a ordem também, obedecer e orar. Fazendo isso, você vai bem. Amém? Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti, te bendizemos, ó Deus, glorificamos o Teu nome, por essa escola bíblica dominical, Senhor, por todas as dúvidas, ó Deus, que tiramos ou tentamos tirar, também que os irmãos perguntaram, é sempre uma bênção, porque demonstra o interesse em conhecer a Tua Santa Palavra. O Senhor nos dá um período de intervalo também abençoado, para que logo mais, dentre alguns minutos, retornemos, ó Deus, para ouvir a ministração da Tua Santa Palavra. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Temos